Ó, então assim, eu medi a tensão tá ok, eu tenho a tensão adequada, porém no sistema do inversor ele não está detectando a tensão correta. O que pode estar ocorrendo aqui? Alguém dá uma luz? Boa noite, professor. É o sistema de leitura? Isso, o sistema de leitura. Sistema de leitura do inversor de frequência, ou de qualquer outro inversor. A base de leitura é a mesma. O sistema de controle trabalha com, em média, 3,3 volts. O sistema de potência trabalha, neste caso aqui, com 537 volts. O que eu preciso fazer para pegar... Isso tem que ser dinâmico, tá? De acordo com que a potência variar a tensão, ele vai variar a tensão no controle. O que eu preciso executar para que a tensão que ele leia esteja correspondente no sistema de controle? Eu preciso atenuar essa tensão, ou seja, eu preciso reduzir esses 537 volts para, no máximo, 3 volts. Por quê? Eu preciso também ter uma gordurinha caso aconteça um problema e eu consiga, no máximo, 3 volts. Então, eu preciso atenuar, eu preciso reduzir essa tensão de forma adequada para o sistema de controle trabalhar legal. E como que eu consigo proporcionar isso na parte eletrônica? Efetuando queda de tensão. Então, em todos os inversores, soft start, que seja, eu vou ter uma queda de tensão proporcional em cima de resistores. Isso vai promover, por exemplo, eu não dependo de corrente, não preciso de corrente alguma, mas eu preciso de uma tensão pequena, e que ela varie essa tensão atenuada para que o sistema de controle possa proporcionar, ler essa tensão e falar, eu estou com 500 volts, eu estou com 400 volts, eu estou com 100 volts. Então vamos fazer cálculos. Cadê papel? Vou pegar um rascunho aqui. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por enquanto nós temos 7 resistores de 121K. Isso. Show. Esse ponto aqui da malha eu preciso identificar se ele é o negativo ou se é o positivo. Então, olha, ele está ligado aqui no chopper. Opa, deixa eu erguer aqui para a gente poder analisar. Ele continua aqui. E daqui temos mais 3. Então, no total, nós temos 10 resistores de 121K. Mas, né, o suporte aqui ficou até bacana para trabalhar com isso aqui. Aparentemente, parece que ele está em paralelo com esses dois. Vamos ver se realmente está em paralelo. Tá. Então, beleza. Ó. Essa ponta aqui, que é o final daqueles 10 resistores de 121K, ele sai aqui. Neste ponto, provavelmente vai ser o mesmo aqui. Cadê? Aí, ó. Este ponto aqui tem 2 resistores. Esses resistores estão em paralelo. Então, vamos lá agora para o desenho. A gente já encontrou as características que a gente queria. Que é detectar se a tensão está de forma adequada. Então, nós temos um resistor de 27K e outro de 10K em paralelo. Aqui nós temos o GND. E nesse ponto aqui de junção vai ser o feedback de tensão. Na verdade, ele é VFB, se não me engano. Voltage Feedback. Então, a gente vai confirmar primeiro se aquele ponto final está no GND. Aqui. Cadê o GND? Está aqui. Show de bola. Como eu disse, esse ponto aqui realmente está ligado no GND. Então, esse aqui é o ponto de análise. Tanto que é este ponto aqui, ó, que segue aqui para esse barramento. Então, agora a gente vai calcular. Então, primeiro eu vou achar o valor dessa resistência equivalente. 27 elevado a menos 1. 27 elevado a menos o trem. Elevado a menos 1. Mais 10 elevado a menos 1. O
pouco escrito esse parâmetro. É isso aqui, menos 1. Esse valor elevado a menos 1. Então, vai me dar uma... Acho que eu calculei errado, alguma coisa aqui. 27. Mas é que eu não coloquei o K. Então, estava certo, era 7K. Então, vamos lá. 27.000 elevado a menos 1 mais 10.000 elevado a menos 1. Tudo isso elevado a menos 1. É isso mesmo. 7K2. A resistência paralela que temos aqui. 7K2. Então, nós temos o total de 10 vezes 121K, vai dar 1 mega, né? Vai dar 121K, 1 mega 2. Esse K aqui nem vai fazer diferença nesse troço. Então, temos 10 vezes 21K mais o valor aqui. Então, nós temos 1.2. Eu vou calcular, galera, porque como ele é de precisão, então eu preciso ter esses valores bem próximos aqui também. Então, vai dar 1 mega, 217K, 297 ohms, ponto 29. Se eu estiver trabalhando com 380 volts, que é o que eu vou aplicar aproximadamente, então eu vou ter esse valor multiplicado por raiz de 2, que vai me dar um valor próximo de 537 volts. 537 volts dividido pela resistência me dá uma corrente de 441 microampere. 441 microampere. Eu quero saber qual que é o valor que eu vou encontrar aqui. Então, eu pego a resistência mais próxima do GND e multiplico. Essa resistência, ela está em paralela, é o valor equivalente. Então, esse valor vezes 7.200 ohms, vai me dar uma tensão de aproximadamente 3.17 volts aqui. Então, se não tem mais nenhum componente em paralelo que ocasione variações nessa resistência, este é o valor que eu devo encontrar aqui. 3.17 volts, bem nesse ponto, mesmo que é nessa malha. Show de bola. Então, essa tensão está no range legal. Porque esse inversor, se ele é 380, ele também pode chegar a 440 volts. Vamos lá para outro cálculo. Em 380, eu tenho 537 volts. Se for 440, ele vai me dar 622 volts, vezes a raiz de 2. 622 volts. Se eu tiver 622 volts e dividir por essa resistência, dividido 127,17,297,29, eu vou ter 5 miliamperes. Vezes a resistência equivalente que a gente calculou e mediu na placa, tá legal? 7.200 ohms. 3.68 volts. Viu por que tem que ter a gordurinha? 3.68 volts num sistema comum já não funciona. Porque o sistema de controle trabalha com 3.3 volts. Então, provavelmente, se não está errado algum outro componente ali, esse sistema de controle trabalha com pelo menos 5 volts de entrada. O microcontrolador dele. Então, 3.68 volts é o que eu tenho em 440 volts. Só que esses inversores trabalham até 480. 480 vezes a raiz de 2 vai dar 678 volts. Dividido pela resistência total, 0,29, 5,5 vezes 7.200. Então, eu já tenho 4 volts. Se ele trabalha com 5 volts, ele ainda tem 1 volt de gordurinha ainda para queimar.
Ou seja, se chegar a 520 volts, num momento inoportuno, 520 volts vezes raiz de 2, nós teremos 735 volts no link CC. Se eu dividir por 1.217, 297.29, eu terei 6 mA vezes 7.200, ele naquele ponto, vai apresentar 4.34 volts. E o sistema de controle vai entrar em falha, falando que está em sobretensão. Até isso, ele identifica que está com uma sobretensão, o link CC já está saturando, pode explodir, porque o link CC aqui no caso aguenta... Esses capacitores são de 400 volts, então ele aguenta 800 volts, por causa daquele arranjo que a gente discutiu na semana passada. Então, ele tem que ter essa gordurinha para promover as proteções necessárias no sistema. Mas aqui o que eu vou fazer? Nossa, pô, tá ligado. Deixa eu tirar as tranqueiras daqui. Vou ligá-lo novamente. Só que agora eu vou ter que manusear o equipamento, ligar. E esse equipamento está com módulo de potência. Então, todo cuidado é necessário, tá, galera? Então, eu vou virar aqui porque a gente viu que o arranjo está bem aqui na ponta. Eu tenho uma diferença lado de lá, de cima, tá o GND, e aqui eu tenho o ponto de análise. Então eu vou medir qual que é a tensão que está chegando bem nesse ponto, tendo referencial GND aqui e aqui o ponto. Se tiver os 3.17 volts, ou próximo desse valor, então ele está com um range adequado. Então o problema está não no circuito que atenua a tensão, mas no circuito que está subindo para o sistema de controle. E esse também pode ser um problema na placa de controle. Um método fácil de diagnosticar isso é, se você tiver uma outra placa de controle, substituir e ver se a falha some. Então a gente já mata que tinha um problema na placa de controle também. Agora tomou cuidado. Atenção, CC. Agora é aquela hora bacana de filmar. Se der pau, dá um vídeo bem filé. Então, vamos lá. Deixa eu ver, não tô esquecendo nada aqui. Nenhum ferro aqui pra dar merda. Não. Então, liga o disjuntor, liga o dobrador. Equipamento ligou. Vou tentar focar os dois. Bom, eu não vou verificar outra coisa, porque coisa vocês me falam se não estão vendo, coisa assim, tá, galera? Eu tenho que prestar atenção aqui agora. Tá, eu tenho o GND aqui. Tá bacana. Apesar de estar invertido, não sei por cargas d'água, tá invertido. Não. Tá vendo? 3.34. Bem próximo daquilo que a gente calculou. Mas eu calculei com 537 volts. E eu medi agora há pouco aqui o link CC. Não estou sem nenhuma porra de um acesso aqui para ver. Mas eu devo ter mais aqui. Vamos ver quanto que eu estou no link CC agora. Que aí eu já sei se o valor bateu com o que eu calculei ou não. Ó, 558 volts no link CC. Então vamos voltar lá para o cálculo. O que é importante é que vocês entendam de onde eu estou calculando. Não estou calculando à toa, tá, galera? Então tá. 558, né? Vocês estão aí? Isso, 558. Então vamos lá. 558 volts dividido por 1.217, 297,29. Deu 458 microampere. Vou pegar a corrente e vou multiplicar por resistência paralela, que é o que está mais próximo do GND. Vezes 7.200 ohms. 3.3. Lá estava marcando 3.34, né? Então, a variação de 40 milivolts. Show de bola. Querendo ou não, a gente tem circuitos em paralelos
com inversor também, que promove ainda uma resistência. Ela não é 100%. De todo componente eletrônico, o mais preciso que tem é 99%. Então, se a gente pegar ainda, a gente sabe até a taxa de erro que a gente calculou. Estava dando 3,34, 3,3 dividido 3,34. Então, ó, a gente teve uma taxa de precisão de 98,8%, bem próximo do 1% de tolerância. Só que você tem vários componentes com 1% de tolerância. Então, ligou, alimentou. Vou desligar a lâmpada para a gente poder enxergar o AVS bem bacana. Esse display não está 100%, ele está meio apagado, parece. Mas, ó, o AVS está ciclando bem filé. Ó. O motorzinho está rodando, está ciclando. Não tem nenhuma luz acesa direta e nenhuma apagada direta. Então, ó, tem um sincronismo legal. Beleza. Sincronismo, AVS, show de bola, não tem fuga. Motor está rotacionando, não está trepidando, ó. Não está como se estivesse falhando algum semiciclo. Vou tentar ler a corrente aqui que ele me informa. Parâmetro 3,7. Show de bola, é isso mesmo. Esse motor em vazio consome de 0,5 a 0,8 amperes. Então, está bem próximo do que é o que a gente lê aqui. Bacana, o inversor está funcionando muito bem.